A natureza tem inúmeras obras-primas que nos encantam, mas devido à ação humana, muitas são devastadas. Belezas que perduraram por milhares e até milhões de anos desaparecem em instantes por conta de nossa interferência. A seguir, apresentamos uma relação de 10 das mais impressionantes maravilhas que destruímos sem o devido cuidado. Número 10. Formação rochosa da Kebil, Oregon. A formação rochosa da Kebil era um ponto turístico extremamente popular. A icônica formação era tão apreciada que os parques estaduais do Oregon decidiram erguer barreiras para protegê-la de queda acidental. Quando os oficiais encontraram o monumento em agosto de 2016, refletiram sobre sua fragilidade até que um vídeo revelou a verdade. A impressionante obra do vento moldando um pedaço de rocha ao longo de milhares de anos em formato de bico de pato foi destruída em segundos por alguns vândalos adolescentes. Infelizmente, eles nunca foram capturados. Ainda assim, eles não tiveram exatamente bons exemplos antes deles. Em 2013, Glenn Taylor liderava um grupo de escoteiros pelo Goblin Valley quando encontraram os goblins de Utah. Esses goblins se formam quando uma rocha mais dura fica em cima de uma rocha mais macia e protege a rocha mais macia abaixo dela. Ao longo de milhões de anos, a rocha macia em outros lugares se desgasta, deixando um pilar. Esses pilares só podem ser encontrados em um lugar no mundo, e se dependesse de Glenn e seus amigos, eles não seriam encontrados. Em vez de admirar esse fenômeno, Glenn o viu como um perigo à segurança ou, pelo menos, essa foi a desculpa que ele deu quando questionado por que o destruiu. Não tenho certeza de quem é o verdadeiro MVP nesta história, Glenn, que com alguns empurrões destruiu uma das maravilhas da natureza, seu filho, que o aplaudiu quando ele fez isso, ou o cinegrafista David Hall, que achou que seria uma boa ideia filmar tudo e enviar o vídeo. Taylor e Hall foram posteriormente acusados de crimes de terceiro grau, incluindo 1 ano de condicional e uma multa a ser paga por placas de aviso alertando futuros visitantes a não mexer nas rochas. Número 9. A Árvore de Teneré. Essa era a única árvore em um raio de 400 quilômetros no deserto do Saara, no Níger. O único vestígio de um Saara que serviu como ponto de referência para nômades por séculos. O milagre dessa árvore sobrevivendo naquele ambiente hostil logo se transformaria em uma tragédia causada por uma garrafa, ou várias, de bebida alcoólica. Em 1973, um motorista líbio embriagado colidiu com a árvore mais solitária da Terra, quebrando seu tronco. Hoje, os restos da árvore morta podem ser encontrados no Museu Nacional do Níger, e uma escultura de metal foi erguida no local onde a árvore ficava. Número 8. Pinturas rupestres paleolíticas de Lascaux. Em 1940, Marcel e seus 3 amigos adolescentes franceses procuravam por seu cão desaparecido. Encontraram uma caverna contendo uma galeria com mais de 600 pinturas e 500 gravuras em calcário representando animais, seres humanos, caçadas e símbolos abstratos. Essa arte foi considerada obra de mais de 1000 gerações. Infelizmente, a geração que sucedeu à descoberta não seria benéfica para sua preservação. O caráter único e o realismo físico fizeram do local o orgulho e a alegria de Montignac, atraindo grande número de visitantes. Esses visitantes traziam consigo calor, umidade e outros contaminantes que alteravam o clima das cavernas. Isso, aliado às tentativas fracassadas de instalar ar-condicionado, resultou no crescimento de um fungo invasivo que ameaçava cobrir as obras-primas. 23 anos após sua descoberta, em 1963, a caverna foi fechada. Ainda assim, para satisfazer o desejo do público de vê-la, Lascaux II foi inaugurada em 1983, uma réplica elaborada de partes-chave da caverna. Seu objetivo é apresentar uma impressão da escala e composição das pinturas ao público sem prejudicar as originais. Número 7. O Mar de Aral. O Mar de Aral, que já foi o 4º maior lago do mundo, agora se tornou o ato de desaparecimento mais dramático do planeta. Na década de 1960, a União Soviética iniciou um projeto de irrigação que desviou os rios que antes alimentavam o Mar de Aral, e desde então ele vem encolhendo constantemente. A série de imagens capturadas pelo espectrômetro de imagem de resolução moderada mostra sua redução dramática de 2000 a 2018. Nesse período, o lago já era uma fração do seu tamanho original.
A secagem do Mar de Aral também devastou as pescarias e as comunidades que delas dependiam. A água restante se tornou cada vez mais salgada e foi poluída com fertilizantes e pesticidas. Agora, o local se tornou uma visão sombria, com solo degradado e alguns navios abandonados espalhados. Em 2005, o Cazaquistão construiu uma barragem em um último esforço para salvar o lago, mas ele nunca mais voltaria a ser o que era. Número 6. Lago Bueogkak, Camboja. O Lago Bueogkak era um belo lago na região norte de Phnom Penh, frequentado por visitantes internacionais que apreciavam a paisagem, se hospedavam em casas de hóspedes, comiam, bebiam e observavam o pôr do sol. Hoje, é praticamente uma poça comparando com sua antiga grandiosidade. Em 2007, o governo cambojano concedeu direitos de desenvolvimento a Chukaku Inc., que até 2010 preencheu mais de 90% do lago com areia para dar lugar a prédios e diversos empreendimentos. Essa empresa é de propriedade da esposa de um senador do partido governista. O acordo não só acabou com o turismo na área, mas também teve efeitos desastrosos para as mais de 4.000 famílias que dependiam do lago para sobreviver. Muitas delas tiveram que se mudar, lidar com inundações frequentes ou receber alguma pequena indenização. Número 5. Camarões-fada de La Rue, Austrália. Os seres humanos parecem ser talentosos em destruir espécies inteiras. O que é o Uluru? É um dos marcos mais conhecidos da Austrália, uma rocha formada há mais de 600 milhões de anos e que antes estava no fundo de um mar, mas agora se ergue a 348 metros acima do solo. O Branchinella lati era um raro camarão-fada encontrado apenas nas poças de água em Uluru. Todos desapareceram nos anos 70. Em 2009, o professor aposentado de Ciências da Vida Selvagem Brian Tins fez algumas pesquisas e concluiu que os resíduos humanos dos turistas eram os culpados. Isso ocorreu porque os visitantes passaram a defecar no topo de Uluru, já que não havia banheiros disponíveis. Realmente autênticos estraga-prazeres. O pior é que Uluru tem grande importância espiritual para os povos indígenas australianos Anangu. Eles pedem que as pessoas não escalem Uluru, mas sua cultura os impede de proibir visitas, pois acreditam que as pessoas devem discernir o certo do errado e assumir responsabilidade por suas próprias ações. Claramente nem todo mundo pensa dessa maneira, ou pelo menos os visitantes levariam consigo um saco plástico. Número 4. Geleira Chacaltaya, Bolívia. Essa já foi a estação de esqui mais alta do mundo, onde se podia esquiar acima das nuvens a 17.388 pés, 5.300 metros, admirando as belas vistas do Lago Titicaca. Devido aos efeitos das mudanças climáticas, 80% da geleira desapareceram em 20 anos e o restante sumiu em 2009, 6 anos antes do previsto. A área de esqui, que era um local visitado por turistas o ano todo, agora é uma cidade fantasma com um prédio abandonado. O turismo foi afetado, assim como os moradores locais. Os suprimentos de água locais também dependem das geleiras circundantes. Talvez, se a humanidade tivesse sido tão eficiente em fazer as geleiras desaparecerem em 1912, o Titanic teria chegado ao seu destino. Número 3. Linhas de Nazca, Peru. As linhas de Nazca, com 2.000 anos de idade, consideradas um dos maiores enigmas do mundo arqueológico pela Unesco, são uma série de imagens traçadas na superfície de uma planície costeira a cerca de 360 quilômetros ao sul de Lima. Essa é a coleção de geoglifos mais conhecida do mundo. Para apreciar plenamente sua grandiosidade, deve-se observá-las de cima. Então, é claro que um espetáculo tão impressionante como foi danificado pelos seres humanos, não apenas uma vez, mas várias vezes. E foi parcialmente porque está em estreita proximidade com a rodovia pan-americana que passa pelo local. Em um dos golpes publicitários menos responsáveis de todos os tempos, a Greenpeace, em 2014, irritou o governo peruano ao realizar uma manifestação durante as conversas sobre mudanças climáticas da ONU em Lima. Eles colocaram uma faixa dizendo "Hora da mudança, o futuro é renovável", Greenpeace ao lado da imagem de um beija-flor. No entanto, suas pegadas e a faixa causaram danos ao local. Eles não foram os únicos a causar danos, embora motoristas também tenham causado estragos quando cortaram a planície.
Em fevereiro de 2018, um caminhoneiro dirigiu intencionalmente seu caminhão fora de uma estrada que passa pelo local histórico e danificou 3 geoglifos. Ele foi preso e acusado de ataque ao patrimônio cultural. Número 2. Parque Nacional Torres del Paine, Chile. O Parque Nacional Torres del Paine é o epítome dos belos parques, com atrações como formações rochosas de granito, os glaciares Grey e Dixon, inúmeras cachoeiras e uma variedade de vida selvagem. Mas apesar de ser uma maravilha gelada e natural, o parque é constantemente destruído por incêndios causados por seres humanos, quase como uma tradição. O primeiro ocorreu em fevereiro de 2005 e durou 10 dias, destruindo 7% do parque. Um turista estava usando um fogão a gás em uma área de pastagem onde acampar era proibido. Em fevereiro de 2011, um turista acendeu uma fogueira em outra área não autorizada, mas, felizmente, a chuva evitou que o fogo causasse danos extensos. Para compensar, parece que outro turista causou o segundo incêndio em dezembro de 2011 ao queimar papel higiênico. Isso forçou o fechamento do parque entre 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012. Mas isso não foi a última vez. Em 2015, 2 outros turistas foram proibidos de entrar no parque por 2 anos ao tentarem acender uma fogueira ilegal. Acho que neste ponto, talvez seja necessário proibir todos os turistas ou considerar a instalação de um sistema de supressão de incêndios para todo o parque. Número 1. Praia Maia, Tailândia. Esta pitoresca baía, conhecida por suas águas cristalinas, areia branca e falésias exuberantes, serviu de cenário para o filme de 2000 A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio, e desde então tem visto um enorme aumento no turismo, o que causou a deterioração do ecossistema da baía. A pequena praia começou a receber até 5.000 turistas e 200 barcos por dia. A poluição dos barcos, lixo e outros contaminantes causaram danos extensos ao coral ao redor da Baía de Maia. Apesar das evidências claras dos danos causados, os funcionários tailandeses hesitaram em fechá-la, já que gerava uma grande quantidade de receita. Foi temporariamente fechada por 4 meses a partir de junho de 2018, mas isso mal foi tempo suficiente para a Baía se recuperar da atividade intensa. Assim, em outubro, o Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia anunciou que o fechamento continuaria até que o ecossistema retornasse ao estado normal. Infelizmente, isso pode levar muitos anos, e voluntários estão trabalhando para tentar reabilitar a área. Convido a todos vocês para se inscreverem no canal e deixar o like. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.